Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Matheus falando. Essa aula está sendo gravada como a parte inicial da nossa aula de Basidiomycetos para as turmas 2 do integral e turma 31 do noturno, porque em função do feriado, nós não tivemos a nossa aula na semana passada, ficamos 2 semanas sem aula, então eu estou passando essa aula gravada remotamente para vocês assistirem antes do nosso próximo encontro, ok? Então, pessoal, nós começamos a falar, a partir de agora, do principal grupo de diversidade fúngico que mais chama a atenção na natureza. Ele acaba que é menos diverso que os ascomicetos que nós encerramos de discutir na nossa última aula, mas é um grupo que chama muito atenção na natureza, que é o grupo dos basidiomicetos, tá? Então, nessa aula inicial a gente vai falar de alguns aspectos da biologia somática, depois biologia reprodutiva básica, questão das estratégias ecológicas e depois a gente começa a discutir os grupos de diversidade, tá? Acredito que nós vamos avançar nessa nossa aula introdutória, nessa nossa aula inicial até esse ponto. E aí, para o nosso próximo encontro presencial, que vai ocorrer nessa semana, se tudo seguir normal, a gente termina de discutir a parte teórica aqui dos basidiomicetos e vamos fazer a nossa aula prática desse grupo também, ok? Que vai ser o nosso último encontro presencial de aula aqui na nossa disciplina, ok? Então vamos iniciar aqui já, pessoal. Relembrando quem nós estamos estudando nesse momento, Nós já estudamos aqui no contexto dos fungos verdadeiros, já estudamos os Microsporidia, já estudamos os quitridiomicetos, os quitridiomicetos que fazem parte lá, do grupo de fungos verdadeiros aquáticos. Nós já estudamos, é um grupo polifilético. Já estudamos também os zigomicetos, da mesma maneira, são polifiléticos, mas são fungos estritamente terrestres. E nós estudamos também já os glomeromicetos, Os glomeromicetos, aquele grupo de fungos exclusivamente endomicorrízicos. E começamos, as últimas duas aulas a estudar esse grande grupo aqui, que eu grifei aqui nesse nosso slide, chamado Dicária. E Dicária engloba, pessoal, lembrando, ascomicetos e basidiomicetos, sempre importante lembrar disso, formam um clado, um grupo monofilético no contexto dos fungos verdadeiros. São grupos irmãos do ponto de vista filogenético, muito importante falar isso, muito importante relembrar. Compartilham um ancestral comum mais recente do que com os outros grupos. E Basidiomycota e Ascomycota, portanto, fazem parte desse grande grupo chamado Dicária, que nós comentamos as suas características básicas no começo da nossa primeira aula de Ascomycota. Então vamos relembrar quais são as duas características básicas mais importantes dos Dicária, ou seja, características que vão ser compartilhadas entre os ascomicetos, que nós já estudamos, e os basidiomicetos, que nós estamos iniciando o nosso estudo hoje. Então, pessoal, presença de micélio septado, como a gente pode observar aqui na nossa imagem. E em algum momento do desenvolvimento do micélio desses fungos, após ocorrer a plasmogamia, nós vamos ter a presença do que nós chamamos de micélio dicariótico ou fase dicariótica, por isso que esse grande grupo é chamado de dicária, ok? Temos que relembrar esses aspectos básicos. Então, nós seguimos falando aqui de fungos dicarióticos, seguimos falando de dicária, portanto, essas características se aplicam à Basidiomycota também. E temos outras características mais gerais que nós falamos lá também, mas essas são as duas principais, a presença do micélio septado e a presença, em algum momento do seu desenvolvimento, da fase dicariótica, em que nós temos 2 núcleos haploides por compartimento hifal. Mas nós vamos avançar, claro, não vamos ficar relembrando tudo, A gente vai avançar hoje para entender os aspectos básicos dos basidiomicetos. Então, primeira questão, pessoal, a respeito da biologia somática básica, tá? O que nós estamos vendo aqui nesse slide são algumas informações
e algumas estruturas a respeito da biologia somática dos basidiomicetos, tá? Aqui nós já estamos falando especificamente dos basidiomicetos. De maneira geral, os basidiomicetos, assim como os asco, têm dois modos de desenvolvimento somático. A fase, ou melhor dizendo, né, o modo micelial, em que nós temos o desenvolvimento de hifas septadas, como nós já falamos, sempre septadas, não tem micélio cenocítico aqui nesses grupos, e também leveduras. Então, nisso, os ascos e os basídeos se parecem, tem dois tipos de desenvolvimento: micélio, formando hifas, ou leveduras, né, aquela forma unicelular. Só que é o seguinte, pessoal, basidiomicota tem uma diversidade de leveduras bem menor do que a ascomicota. Então a gente não vai fazer aula prática, por exemplo, para visualizar leveduras de basídio, elas são muito mais raras, difíceis de serem isoladas. A gente vai falar aqui na aula somente de um exemplo de uma levedura de basidiomicota que tem importância médica, mas no geral, a grande diversidade de leveduras que nós encontramos na natureza são ascomicetos. Então eu destaquei aqui, pessoal, que a grande maioria das espécies, as espécies com maior importância ecológica, econômica, dos basidiomicetos são miceliais, tá? A grande maioria dos basidiomicetos são miceliais. E são inclusive as suas estruturas reprodutivas aquelas que mais chamam a atenção na natureza em relação aos fungos verdadeiros. A respeito de características específicas desse micélio, então, né? O que nós encontramos aqui de característico ou único no micélio dos basidiomicetos, estruturas que nós encontramos que diferenciam os basidiomicetos em relação aos ascomicetos, tá? Então, a primeira coisa, quando nós estudamos lá o micélio dos ascomicetos, né, uma primeira coisa que eu falei, eu vou fazer um pequeno desenhozinho aqui no slide mesmo, tá? Vai ficar desenhado aqui, que nós desenhamos como que seria, não vai ficar muito bom, tá, pessoal? Estou desenhando com mouse, né? Como seria um segmento IFAL de um ascomiceto que apresentaria septo simples, né? Então desenhei aqui bem mal, né? Um segmento IFAL e como que seria a sua parede celular. A sua parede celular formaria um processo de invaginação para formar o que nós chamamos de septo, né? E não à toa eu deixei aqui, ó, um buraquinho no septo, porque os micélios septados possuem um ou diversos poros septais e eles são funcionalmente cenocíticos, né? Eles apresentam septo, claro, já discutimos que o septo permite a esses grupos ter uma melhor estruturação do micélio, permite a eles ter uma melhor organização das estruturas metabólicas e citoplasmáticas dessa célula chamada hifa. E isso, como consequência, permite que esses fungos apresentem estruturas macroscópicas mais consistentes. O septo, mesmo sendo mesmo tendo a presença de um poro, né, ele é uma estrutura extremamente importante para esses grupos. E esse septo que eu desenhei aqui, pessoal, é o chamado septo simples. Tá? Esse septo simples nós encontramos nos ascomicetos e também nos basidiomicetos. Só que é o seguinte, pessoal, a maioria dos basidiomicetos, na sua fase dicariótica, tá? Então essa estrutura que eu vou falar agora, ela é exclusiva da fase dicariótica dos basidiomicetos. De todos os basidiomicetos, não. De aproximadamente uns 80%, tá? Então, em aproximadamente 80% das espécies de basidiomicetos, no micélio dicariótico, nós não vamos encontrar um septo simples, um septo como esse que eu desenhei aqui. Nós vamos encontrar um septo chamado septo fibulado. Porque ali a gente encontra a presença dessa estrutura bem na altura do septo, tá? Eu vou chamar a atenção para vocês dessas duas figuras que estão aqui mais na lateral esquerda, e na sequência eu vou falar dessa figura central aqui para a gente entender a função dessa estrutura, que é uma estrutura chamada fíbula. Fica parecendo um joelhinho aqui na altura do septo, ó, como vocês estão vendo nessas imagens, né? Essa imagem mais de cima um pouco mais aproximada, depois essa imagem um pouco mais distante, né, de um micélio
dicariótico, claro, de um basidiomicota, que a gente observa que essas estruturas, ó, parece um pequeno joelhinho na altura do septo. Tá? Uma alça é uma alça ou um grampo de conexão, tá? Vocês vão encontrar esse nome na literatura também. Mas eu prefiro o nome fíbula, tá? É um nome mais comum, um nome que a gente encontra de maneira mais recorrente na literatura atual. Qual que é a função da fíbula, pessoal? A função da fíbula, tá? Como vocês estão lendo aqui no slide, ela mantém a correta separação dos dois núcleos que estão no ápice, no último compartimento hifal, de um ápice, de um micélio ou de uma hifa em expansão. Então ele mantém a correta separação dos núcleos dicarióticos, né, dos núcleos, ou melhor dizendo, né, das hifas dicarióticas, dos dois núcleos com origem genética distinta em um ápice hifal em crescimento. Então a gente está acompanhando, pessoal, vou pedir para vocês prestarem atenção nessa imagem central aqui do nosso slide. Tá? Essa imagem ela tem, né, 5 desenhos, esses desenhos estão em sequência, né? Eles estão nessa sequência aqui. Tá? E a gente tem aqui como último estágio esse desenho que está mais embaixo. Tá? Então o que a gente está observando aqui? Ó, pessoal? A gente está observando um ápice hifal em expansão. E esse ápice hifal, eu vou desenhar o complemento dele aqui. Ó. Essa é uma hifa que continuaria para cá. E aqui a gente teria uma fíbula também, mas uma fíbula que já executou a sua função, ok? Então aqui a gente teria uma fíbula, vamos imaginar, tá, que nessa hifa que a gente está vendo aqui tem uma continuação, já tem uma fíbula aqui, mas vocês vão entender que essa fíbula presente aqui nesse último septo, antes do ápice hifal, ela já executou a sua função. Naturalmente aqui nós teríamos, né, outros dois núcleos. Um deles, o núcleo A, vou tentar pintar ele aqui. E o outro núcleo B, né, que tá aqui, né, não está preenchido. Então, dois núcleos de origem genética distintas por compartimento hifal. Então, o que está acontecendo com esse ápice aqui, ó, pessoal? Esse ápice está se expandindo, isso já entendemos, né? Já falei 1 milhão de vezes aqui na nossa disciplina. Crescimento apical unidirecional característico das hifas. Então, esse ápice está se expandindo nessa direção. Ele está se expandindo e, enquanto ele se expande, naturalmente, os núcleos, os dois núcleos presentes por compartimento hifal, eles precisam se replicar para essa hifa continuar crescendo, né? É um crescimento mitótico, né, pessoal? Vão ocorrer mitoses nesses núcleos e eles vão se distribuir dois núcleos por compartimento hifal e dois núcleos de origem genética distinta. Lembrando, como que a fase dicariótica surge? A fase dicariótica característica dos asco e dos basidiomicetos, ela surge pela plasmogamia de micélios monocarióticos, né? Micélios que só têm um núcleo haplóide por compartimento hifal se fundem e formam o que a gente conhece como micélio dicariótico. Então, qual que vai ser a função da fíbula nesse micélio dicariótico em expansão? Tá? Então, aqui nós temos o núcleo A e o núcleo B, cada um deles originado de um micélio monocariótico que se fundiu, e esse ápice está em expansão. O que vai acontecer com esse ápice? Então, o que vocês estão observando aqui nessa região, ó, pessoal, é o começo da formação da fíbula. A fíbula nada mais é do que uma extensão, como se fosse um ápice hifal, só que ao invés de crescer para frente, ó, vocês estão vendo, ela está crescendo para trás. Então é uma alça que se forma para trás, ela se forma na direção de onde o micélio está vindo, tá? Então é formada essa pequena alça e para dentro dessa alça, vamos observar aqui, ó, o núcleo B, um dos núcleos migra para dentro dessa alça. Nesse caso aqui, o núcleo B, esse núcleo que não está preenchido, ó. Então nós temos aqui, eu vou desenhar o complemento aqui mais uma vez. Teria uma fíbula aqui, como eu já falei. Então nós temos um núcleo que fica no corpo principal da hifa e um outro núcleo que migra para a alça da fíbula, ok? O que acontece na sequência com cada um desses núcleos? Ambos os núcleos sofrem mitose, que é o que a gente está observando nessa terceira figura aqui, ó. Replicação mitótica dos dois núcleos. O núcleo A, que ficou no corpo da hifa, ele se divide em dois. Um desses núcleos migra para o ápice
e o outro fica, né, mais para a região do subápice. Mas ainda não formou septo, tá? Esse desenhozinho que eu fiz aqui foi só para a gente entender que esses núcleos se separam, ok? O que vai acontecer com o núcleo B? A mesma coisa, tá? Ele sofre mitose e um dos núcleos originados migra aqui para o ápice da hifa e o outro fica na alça da fíbula, ok? Então, nesse estágio aqui, ó, vamos já para a próxima figura, nós temos 4 núcleos, ok? Então, nós temos 4 núcleos, 2 deles de cada origem genética distinta. Tá? O que vai acontecer na sequência? Ó? Essa alça da fíbula, pessoal, ela se desenvolve mais em direção à origem do micélio, né? Lembrando, ela cresce para trás e ela vai se fundir, ó, esse ápice aqui, ele se funde com a região subapical da hifa. Então vai acontecer exatamente isso daqui. Ó. Agora sim eu vou desenhar os septos que surgem. Então os septos que surgem são esses aqui. Ó. Surge um septo nessa altura e um outro septo nessa altura. Esse que cresce no corpo principal da hifa, ele vai ser um septo com poro, né? Vai ter um poro septal aqui. Esse outro não. Esse aqui fica com poro septal. Então, ó, se esse ápice da fíbula aqui, ó, da alça, se funde com essa região, é o resultado que nós temos aqui nessa última imagem, ó, nessa imagem aqui de baixo. Tá? Nós vamos ter, ó, esse núcleo B original migrando pela alça da fíbula para o subápice, e aqui já havia um núcleo A. Então, aqui nós temos 2 núcleos nesse compartimento hifal, né? Aqui nós temos o status N mais N. Mas no ápice nós temos a mesma situação, ó, porque a gente teve, né, durante o processo mitótico, a migração de 2 núcleos originados das mitoses para esse ápice que está em expansão. Tá? Então, nesse ponto aqui, essa última figura que nós temos nessa imagem central, nós temos já uma fíbula que executou a sua função. Tá? Então, qual que é a função da fíbula? Manter os diferentes núcleos de origem genética distintas corretamente separados num núcleo dicariótico em expansão. A fíbula, pessoal, lembrando, ó, ela executa a sua função no ápice. Mas o que vai acontecer com o restante do micélio? Essa fíbula ela fica como uma cicatriz. A gente vai encontrar a fíbula, como nessa imagem, como na imagem aqui de baixo, em todos os septos desse micélio dicariótico, ou desses micélios dicarióticos. Mesmo ela já tendo executado a sua função, ela fica como uma espécie de cicatriz. Então, a presença da fíbula nos indica o quê? Primeiro, que nós estamos observando o estágio dicariótico. De quem? De um basidiomicota. Então, observando essa estrutura do micélio dicariótico, a gente já tem certeza que é um basidiomicota e, além do mais, temos certeza que estamos observando hifas ou micélio do seu estágio dicariótico, ok? Então, fíbula, uma estrutura exclusiva dos basidiomicetos, não encontramos essa estrutura nos ascomicetos. Mas, mais uma vez, reforço, não é em todas as espécies de basídio que ela vai ser encontrada, ok? Ela vai ser encontrada somente em algumas espécies. Mas aqui, na altura do septo dos basidiomicota, a gente encontra outras duas estruturas que são características também. Essas outras duas estruturas, sim, vão estar presentes em todas as espécies, tá? Aqui não temos exceção. Que estruturas são essas, tá? Vamos acompanhar essas outras duas imagens que estão um pouco mais para a direita aqui da nossa projeção, do nosso slide. Tá? A primeira estrutura, pessoal, que eu vou chamar a atenção, a gente consegue ver as duas estruturas tanto nesse desenho quanto nessa imagem aqui de microscopia eletrônica de transmissão. Primeira coisa que eu vou chamar a atenção para vocês é o poro septal. O poro septal dos basidiomicetos é chamado de poro do tipo doliporo. O que é o poro do tipo doliporo, pessoal? O poro do tipo doliporo observem aqui, ó, nessa imagem, tá? Aqui em preto nós temos a parede celular que invagina e forma o septo, e aqui bem nessa altura nós temos o poro septal. Mesma coisa nós estamos vendo nessa imagem, tá? Ela está um pouco mais clara, mas aqui, ó, vou delimitar aqui a parede celular. A parede celular está aqui,
Aqui nessa imagem ela está branca, né, na imagem de microscopia eletrônica, tá? E a parede celular, ó, ela é invagina e forma aqui o septo. Isso aqui, desculpa, o poro septal forma o septo e o poro septal, né? Vamos lembrar, né, que é um canal de passagem de várias estruturas, de metabólitos, enfim. Prestem atenção, ó, que na altura do septo, a parede celular ela fica entumecida, ela fica espessada e forma como se fosse um ápice captado, né, como se fosse uma pequena cabeça. Não é exatamente arredondado, né, ele tem uma estrutura um pouco mais elipsoide, mas ocorre nas duas paredes celulares adjacentes ao poro septal. Isso é o poro do tipo doliporo, pessoal, característico dos basidiomicetos, tá? Não é encontrado nos asco também, não é encontrado poro do tipo doliporo. Parece uma pequena cabeça de fêmur, né? Parece a cabeça de um osso. Então, esse entumecimento da parede celular aqui é chamado de poro do tipo doliporo. Agora, nós encontramos uma outra estrutura também, tá? Que é muito mais fácil de visualizar aqui nessa imagem de microscopia. Prestem atenção, ó. Aqui nós temos o poro septal, né? Como já mostrei aqui para vocês. Aqui a gente tem o diâmetro do poro septal. E prestem atenção, ó, que em cada lado desse poro nós temos uma estrutura, ou melhor dizendo, duas estruturas membranosas que delimitam esse poro. Ó. São essa estrutura aqui e essa outra estrutura aqui. Ela também está aparecendo aqui nessa imagem, ó, mas aqui ela está um pouco mais discreta, tá? São essas duas estruturas aqui. Ó. Essas duas estruturas, pessoal, são camadas de membrana, pode ser uma, duas ou até três camadas de membrana, que delimitam o poro septal. E essas camadas de membrana, elas podem ser íntegras ou perfuradas, como a gente está vendo aqui nessa imagem. Aqui nessa imagem a gente vê claramente que essas camadas de membrana são perfuradas, são dotadas de diversos poros. Independente dessas camadas de membrana serem íntegras ou perfuradas, elas recebem um nome que é o parentossomo. Tá? Parentossomo, pessoal, quer dizer uma estrutura citoplasmática em forma de parênteses. Tá? Então vocês estão vendo, né? Elas parecem. Deixa eu tentar apagar esse tanto de risco que eu fiz aqui. Tá? Então, ó, essas duas estruturas em forma de parênteses que delimitam o poro septal são chamadas de parentossomos. E os parentossomos podem ser perfurados ou imperfurados, né? Podem ser íntegros, independente da sua estrutura. Eles têm como função exercer um controle maior, uma regulagem maior sobre as estruturas e principalmente os metabólitos que passam por dentro desse poro septal, ok? Então, olha só, na altura do septo dos basidiomicetos, nós podemos encontrar três estruturas que são exclusivas desse grupo. Primeira estrutura, fíbula. Só que a fíbula é exclusiva do micélio dicariótico e não ocorre em todas as espécies. O doliporo, septo do tipo doliporo. Essa estrutura sim é obrigatória e vai ocorrer tanto no micélio mono quanto no micélio dicariótico. E depois o parentossomo, essa estrutura que ocorre duplicada, né? Ocorre em cada lado ali dos compartimentos hifais, na altura do septo. O parentossomo também é uma estrutura obrigatória, vai estar presente tanto no micélio monocariótico quanto no micélio dicariótico. Do ponto de vista da visualização, no microscópio óptico, pessoal, nos microscópios que nós temos no nosso laboratório, a única coisa que é possível observar é a fíbula. Então a gente vai observar a fíbula na nossa aula prática. Doliporo e parentossomo são estruturas possíveis de serem observadas, como vocês estão vendo aqui, somente na microscopia eletrônica, né? Então são, na verdade, ultraestruturas, né? São características que são possíveis de ver só num aumento muito maior. Então, naturalmente, essas estruturas nós não veremos em aula prática. A única coisa que a gente vai ver vão ser imagens parecidas com essa daqui de baixo, tá? Porque apesar, né, das nossas imagens aqui, a fíbula está bem clara, vocês devem imaginar que
não são estruturas muito grandes, né? Então, na nossa aula prática, a gente vai tentar, de alguma maneira, detectar e observar essas estruturas do micélio dicariótico dos basidiomicetos, chamada fíbula, ok? Pessoal, essa aula aqui é remota, vocês estão assistindo aí na casa de vocês, enfim, aí ficou dúvida sobre o funcionamento da fíbula. Professor, eu não entendi a função da fíbula. O que vocês vão fazer? Pergunta na próxima aula ou pergunta em algum outro momento, manda pergunta lá pelo Google Sala de Aula, mas não deixem as dúvidas para trás, ok? Não deixem, a aula é remota, mas as dúvidas obviamente têm que ser sanadas, então em algum momento vocês fiquem à vontade aí para fazerem as perguntas para mim, beleza? Tá? A aula está sendo gravada só porque a gente ficou com o calendário muito apertado em função dos últimos feriados que nós tivemos, ok? Vamos avançar aqui então. Características reprodutivas, pessoal, dos basidiomicetos, tá? Vamos comparar aqui mais uma vez com os ascomicetos. Tem uma aula, essa aula dos basídeos, a gente faz isso a todo momento, ok? A gente compara os dois grupos, são grupos próximos, guardam muitas semelhanças, mas claro, né, eles apresentam algumas diferenças e é importante a gente pontuar essas diferenças para entender quais que são as características exclusivas de cada um dos grupos. Então, se vocês lembrarem bem, pessoal, na nossa aula de ascomicota, a gente chamou bastante atenção para as estruturas assexuais. Inclusive, uma das nossas aulas práticas de ascomicota foi exclusiva para observação de estruturas assexuais. E nós falamos também que a fase assexual dos ascomicetos é tão marcante que ela tem um nome específico, né? Que é a fase anamórfica. E também nós falamos que existem tantos ascomicetos que é conhecido somente a fase anamórfica, que nas classificações antigas existia um filo de fungos verdadeiros chamado Deuteromycota, que englobava esses fungos chamados fungos imperfeitos ou fungos anamórficos. Então, a presença das estruturas assexuais ela é muito marcante nos ascomicetos. E isso não se repete nos basidiomicetos. Repetindo mais uma vez. A presença das estruturas assexuais nos basidiomicetos é incomum. Uma situação muito diferente dos ascomicetos, ok? Basidiomiceto é raro observar a estrutura assexual. Bem raro. Inclusive, nós não vamos ver nenhuma em aula prática, a não ser que por acaso ela apareça. Mas como elas são raras de serem observadas, não faz muito sentido a gente focar nisso, né? A gente vai focar naquelas estruturas que são mais comuns. Então, a reprodução assexuada dos basidiomicetos é muito, mas muito menos comum do que a reprodução assexuada lá nos ascomicetos, ok? De qualquer maneira, nós encontramos, claro, estruturas assexuais, vamos falar delas aqui de maneira breve. Nas formas leveduriformes, né, nós vamos ter mitose simples para a realização da reprodução assexuada, porque são seres unicelulares. Nas formas miceliais, pessoal, eu coloquei aqui 4 imagens, tá? E elas estão representando 2 tipos de esporos assexuais que são mais comuns de serem encontrados nos basidiomicetos. Tá? Um deles, pessoal, que essas duas primeiras imagens aqui, as que estão mais para a esquerda, são chamados artrósporos. Pessoal, artrósporo é um tipo de esporo assexual muito simples. Como que ele é formado? Vamos acompanhar aqui nessa imagem. Então, é uma hifa, um ápice fal, que forma diversos septos. Esses septos se articulam. O que quer dizer se articular? É formar uma parede celular bem engrossada, interromper a conexão entre os compartimentos e quebrar. Cada compartimento quebra. Então, cada compartimento quebrado dá origem a um esporo assexual chamado artrósporo, que tem esse nome justamente porque ele se origina de uma articulação de uma hifa, tá? Que é o que a gente está observando aqui na imagem de baixo. Ó. São hifas que se articulam e quebram. Então, o artrósporo é um tipo muito, muito simples
de esporo assexual. Ele é relativamente comum de ser encontrado, pessoal, em basidiomicetos que estão em cultura viva, né? Em meio de agar, extrato de malte, agar batata, agar, enfim. Quando nós temos um micélio mono ou dicariótico de um basidiomiceto sendo cultivado em meio artificial, é comum a gente encontrar essas estruturas. Na natureza é bem mais incomum. Esse segundo tipo de esporo que está aparecendo nessas duas imagens aqui mais para a direita é um esporo que é formado no meio das hifas, ó, lá no meio das hifas. Então o que acontece aqui? Ó? Um determinado compartimento hifal delimitado por dois septos, ele se transforma nesse esporo que tem, prestem atenção, parede engrossada e um grande conteúdo granular que corresponde à reserva energética. Ou seja, esse esporo é um esporo assexual de resistência, denominado clamidósporo. Tá? O clamidósporo, na natureza, ele é um pouco mais comum de ser encontrado, mas mesmo assim, ocorre em poucas espécies. Tem que cortar muito material, observar muito material para conseguir visualizar alguns clamidósporos. Ele é característico de algumas poucas espécies, principalmente orelhas de pau, tá? Tem algumas orelhas de pau que são bem caracterizadas pela produção de clamidósporos, esporos assexuais de resistência, que são formados lá no meio da hifa. Ó. Então, pessoal, acredito que seja a primeira vez que a gente vê um esporo sendo formado no meio da hifa aqui na disciplina. Todos os outros esporos, independente de serem esporos sexuais ou assexuais, geralmente são formados nos ápices hifais, né? A gente viu isso durante toda a disciplina. Isso aqui é uma exceção. Tá? Um esporo assexual formado lá no meio das hifas, um compartimento hifal que se diferencia para formar essa estrutura de resistência, ok? De qualquer maneira, aqueles esporos assexuais que são característicos dos dicária, os conídeos, que nós vimos muitos conídeos lá nos ascomicetos, também podem ser encontrados aqui nos basidiomicetos, só que é bem mais raro, ok? Então, existem basidiomicetos que vão formar conídeos, né, conidiósporos, esporos assexuais formados em hifas especializadas. Né? Então a gente vai ter lá um conidióforo com fiálides ou células conidiogênicas e a partir dessas células conidiogênicas nós vamos ter a formação dos conídeos. Numa situação muito parecida lá com os ascomicetos, só que, claro, muito, muito raro, tanto que eu não estou apresentando nenhuma imagem aqui para vocês. Nós temos alguns outros tipos de esporos assexuais específicos de alguns grupos, tá? De dois grupos de diversidade bem importantes aqui dos basidiomicetos, que a gente não vai falar nessa aula de hoje, a gente só vai introduzir esse assunto na aula de hoje, que são dois grupos caracteristicamente patogênicos de plantas, né? Que tem importância fitopatológica, que são os carvões e as ferrugens. Lá nesses dois grupos nós temos esporos assexuais especiais, mas a gente dá uma detalhada quando for comentar os aspectos específicos desses dois grupos, ok? De maneira geral, então, as estruturas assexuais dos basidiomicetos são essas que eu apresentei para vocês. A gente não vai ver nenhuma delas em aula prática, porque, como eu falei, são incomuns. O que é característico mesmo, o que é comum nos basidiomicetos, pessoal, é o seu esporo ou a sua célula sexual, chamada como? Chamada basídio. O nome da célula sexual é basídio e essa célula sexual origina os esporos sexuais chamados basidiósporos. Então, mais uma vez, nós vamos comparar com os ascomicetos. Essa comparação é importante, ok, pessoal? Porque traçando esse paralelo facilita o nosso entendimento e facilita também a gente enxergar as diferenças, enxergar as semelhanças e as diferenças entre esses dois grupos que são os mais diversos dos fungos verdadeiros. Então vamos lá. Ascomiceto tem esse nome porque produz uma célula sexual chamada asco e esporos sexuais chamados ascósporos. Basidiomiceto tem esse nome porque produz uma célula sexual chamada basídio com esporos sexuais chamados basidiósporos, ok?
Vamos acompanhar aqui o desenvolvimento do basídio e dos esporos sexuais chamados basidiósporos, e ao mesmo tempo a gente vai comparando com o desenvolvimento do asco do último grupo de diversidade que a gente viu lá dos ascomicetos, ok? Então, vou começar chamando a atenção de vocês para essa imagem grandona que está aqui no nosso slide, né, que vai desde a figura A até a figura F, que é as etapas do desenvolvimento do basídio. Aqui a gente está observando o desenvolvimento do basídio e, consequentemente, dos basidiósporos, ok, pessoal? De onde que vai surgir o basídio, pessoal? De que etapa do desenvolvimento dos basidiomicetos? Tá? Aqui a semelhança com os ascos é total. Vai surgir do micélio dicariótico. As estruturas sexuais dos ascomicetos e dos basidiomicetos, ou seja, dos fungos dicarióticos, só se originam do seu micélio dicariótico. Só se originam do micélio N mais N. Não tem como surgir asco, não tem como surgir basídio do micélio monocariótico, ok? Então a gente tem que lembrar daquele ciclo básico de dicária que eu desenhei no quadro para vocês. Nós temos plasmogamia e cariogamia separadas do ponto de vista temporal, separadas do ponto de vista espacial, e o desenvolvimento do micélio dicariótico que é característico do grupo. E é a partir desse micélio dicariótico que nós vamos ter o desenvolvimento das células sexuais. Então vamos lá, vamos acompanhar o desenvolvimento aqui do basídio. Na imagem A, o que a gente está observando? Um micélio dicariótico normal, ó, pessoal. E como que a gente sabe que é um micélio dicariótico de um basidiomiceto? Olha a estrutura que tem aqui na altura do septo. Ó. É uma fíbula, aquela estrutura que nós acabamos de entender a sua função. Então essa fíbula aqui já executou a sua função, né? Ela já manteve a correta separação dos dois núcleos haploides, né, presentes nesses compartimentos. E faz isso aqui, é o micélio dicariótico normal. É o que a gente está vendo na figura A. Se fosse um micélio dicariótico de um ascomiceto, a única diferença é que não teria fíbula, né? O septo seria simples. Então aqui a gente sabe que é um basídio por causa da fíbula. Se não tivesse fíbula, poderia ser um asco, mas poderia ser um basídio também. Lembrando, a fíbula não é obrigatória, ela é majoritária. Ocorre, como eu falei, em 80% das espécies, mas não em todas. Então se a gente está observando um micélio septado, sem fíbula, e com dois núcleos por compartimento IFAL, a gente não pode dizer se é asco ou basídio. Agora, se a gente está observando fíbula, a gente pode afirmar com certeza que é um micélio de basidiomicota. Então esse aqui é um micélio dicariótico normal, e esse apsifal, ó, pessoal, esse apsifal aqui vai se transformar no basídio, ok? Então esse apsifal vai se transformar no basídio. Qual que é a primeira coisa que vai acontecer nesse apsifal? Primeira coisa que acontece é a fusão dos dois núcleos haploides. Esses dois núcleos haploides se fundem para fazer cariogamia, a segunda etapa da fecundação. Lembrando, pessoal, fecundação envolve duas etapas: plasmogamia, fusão citoplasmática, e cariogamia, fusão nuclear. Só que a plasmogamia já ocorreu há muito tempo atrás, ocorreu, né, aqui no caso desses fungos, quando da formação do micélio dicariótico, né, quando os micélios monocarióticos se fundiram. Então aqui a gente tem como o primeiro fenômeno que ocorre dentro do basídio, ó, dentro do basídio ocorre cariogamia. Formou esse núcleo aqui, ó, pessoal, esse núcleo 2N. Se nós estivéssemos em aula, eu estaria perguntando qual que é o nome desse núcleo. E aí vocês responderiam zigoto, né? Porque já estaria na ponta da língua de vocês, né? Esse aqui é o zigoto, pessoal. A gente tem que saber isso. Todo núcleo 2N originado de uma fecundação, de uma cariogamia, enfim, se chama zigoto, independente do grupo biológico. Só que nós estamos falando de fungos verdadeiros. E nos fungos verdadeiros, nós já aprendemos que a meiose é do tipo zigótica, ou seja, esse zigoto, assim que ele é formado dentro do basídio, esse aqui é o basídio jovem, assim que ele é formado, o que acontece, pessoal? Imediatamente ocorre
Meiose. Meiose zigótica significa que o zigoto é quem sofre a meiose. Então, até essa etapa aqui, ó, pessoal, até esse terceiro desenho, até a etapa C, ascos e basídeos são idênticos, ok? Claro, né, lá no asco não vai ter a fíbula, mas eu estou falando dos eventos que ocorrem dentro da célula sexual. Então, prestem atenção. Dentro do basídeo e dentro do asco ocorrem cariogamia, formação do zigoto e imediatamente a meiose com a formação de 4 núcleos haploides. Né? Então aqui nós já temos novamente, pessoal, a volta ao estágio haploide. Aqui nós temos 4 núcleos haploides originados da meiose desse núcleo diploide aqui, ok? Então até o desenho C, em relação aos eventos que ocorrem dentro da célula sexual, ascos e basídeos são idênticos. Então, o que ocorre dentro deles? Primeiro, cariogamia. Segundo, meiose. Ok? Cariogamia forma o zigoto, esse zigoto imediatamente sofre meiose. Então, os dois grupos até esse ponto se parecem bastante. Lá nos ascos, o que continuaria acontecendo? Né? A partir aqui da etapa C, nós teríamos uma mitose adicional e o amadurecimento dos ascósporos dentro do asco. Se vocês lembrarem bem, né? Voltem lá nas anotações, nos slides de aula de ascomicetos e observem lá o desenho das etapas de formação do asco. Né? Então lá nos ascomicetos, a maturação dos esporos sexuais, dos ascósporos, ela é interna à célula sexual, ela ocorre dentro do asco. Aqui nos basídeos, o que vai acontecer? Né? Então, a partir desse ponto, começam as diferenças. Primeira diferença, aqui nós não temos nenhuma mitose adicional. Então, os 4 núcleos haploides originados aqui da meiose, eles não sofrem mitose, como é o caso lá dos ascomicetos. Né? Então, nós vamos ter somente esses 4 núcleos haploides que nós estamos vendo aqui no desenho D. Ok? Só que a gente está observando, né? Vocês devem estar observando que desde o desenho C, nós temos o surgimento de projeções no ápice desse basídeo. Ó. Esse basídeo está se desenvolvendo, né? O que é o basídeo aqui já no nosso desenho D? O basídeo é toda essa estrutura aqui, ó, pessoal. Tudo isso daqui é o basídeo. Ele ainda não está completamente amadurecido, mas essa é a célula sexual em amadurecimento dos basidiomicota, ok? Essas estruturas pontiagudas que estão surgindo aqui no ápice do basídeo em desenvolvimento são chamados esterigmas. E quantos esterigmas surgem? 4, como vocês estão vendo aqui. Por coincidência, é o mesmo número de núcleos haploides que nós temos aqui. Só que, claro, né, não é por coincidência, né, pessoal? Porque o que vai acontecer? Ó? Esses núcleos haploides, prestem atenção, ó, cada um desses núcleos haploides, eles migram para dentro dessa estrutura, desse ápice. Esse ápice, pessoal, ou melhor dizendo, esses ápices que estão surgindo aqui do basídeo, essas extensões, essas projeções pontiagudas, são muito, muito pequenas. Mas elas são suficientemente largas para que esses núcleos passem por dentro delas e migrem para o seu ápice. Tá? Então aqui, ó, na ponta de cada um desses esterigmas, depois que ocorreu a migração dos núcleos haploides, que é o que a gente está observando aqui na etapa E, nós temos o que? O desenvolvimento dos basidiósporos. Então, a maturação dos esporos sexuais aqui em basidiomicota, ela se dá na ponta dos esterigmas. Ou seja, essa maturação é externa. Lá nos ascomicetos, a maturação dos esporos sexuais era interna. Então, isso é uma diferença bem grande, ok? No momento que esses esporos sexuais aqui dos basidiomicetos estão viáveis e prontos para serem dispersados, eles vão se soltar diretamente já do exterior da célula sexual, ok? Então, como eu já tinha falado, até a etapa C, ascos e basídeos são basicamente idênticos em relação às etapas que ocorrem
dentro da célula sexual. Depois começam as diferenças, ok? Aqui nos basidiomicetos nós vamos ter a formação de 4 esterigmas. Por dentro de cada um deles migram os núcleos originados da meiose. E no ápice desses esterigmas, dessas projeções pontiagudas, nós temos a maturação, o desenvolvimento de 4 basidiósporos. Lá nos ascos, a maturação é interna, nós temos uma mitose adicional, portanto, lá nós temos o amadurecimento de 8 ascósporos internos ao asco. Aqui nós temos a maturação e desenvolvimento de 4 basidiósporos externos ao basídio, ok? Então, esses esporos aqui, ó, pessoal, eles vão ser dispersados diretamente da ponta dos esterigmas, ok? Que mais nós estamos vendo aqui nesse slide? Que outras informações nós temos, tá? Esse desenho principal que eu apresentei aqui para vocês, ele está mostrando uma morfologia de basídio que é a mais comum, que é a mesma morfologia que nós estamos vendo aqui, ó, nesse outro desenho e nessa outra imagem de microscopia eletrônica de varredura, né? Que a gente está observando o que, ó, pessoal? A gente está observando, né, o basídio com uma forma clavada. O que é uma forma clavada? É essa forma que lembra um tacape, né? Que lembra aquele porrete antigo lá das pessoas das cavernas lá, ó. Então ele tem uma base mais afilada e um ápice um pouco mais entumecido, e na ponta desse ápice entumecido nós temos os 4 esterigmas. Esse desenho aqui, o desenho F, ele já dá essa noção, mas a gente tem essa ideia um pouco melhor nos desenhos A e na fotografia aqui de baixo, que é o seguinte, né? Esses 4 esterigmas não estão alinhados, né, pessoal? Então projetem isso para o ponto de vista tridimensional. Então, ó, nós temos 2 esterigmas laterais, um esterigma mais projetado na nossa direção e outro projetado mais para o fundo, né? Formando uma espécie de coroa nesse ápice. E aqui esse desenho deixa bem claro, né? Ó, como que os basidiósporos ficam dispostos nessa coroa. Tá? E aqui isso fica muito claro, né? Então nós temos ó, 1, 2, 3 esporos, 2 deles laterais, um se projetando na nossa direção e outro que está escondido lá no fundo, porque o esterigma é o que está se projetando lá para o fundo, ok? Então esse formato clavado é o mais comum, porém nós temos alguns basidiomicetos que formam esse tipo de basídio aqui, ó. Tudo isso aqui, ó, pessoal, tudo isso aqui é um basídio, só que é um basídio septado, ó. É um basídio que, diferentemente desse que a gente viu, ele forma, olha aqui, septos internos, sem fíbula, né? Esses septos aqui não tem fíbula. Então aqui a gente está vendo 4 septos isolando os compartimentos de onde vão surgir os esterigmas. E os esterigmas aqui estão todos projetados lateralmente, né? Que é a mesma coisa que a gente está vendo nessa imagem aqui, ó. Então esse basídio inteiro aqui, ó, esse basídio inteiro é chamado... Ficou horrível, só um pouquinho. Esse basídio inteiro é chamado holobasídio. A gente está vendo o holobasídio aqui nessas 3 imagens. É o tipo de basídio mais comum, mas algumas espécies podem apresentar esse basídio, que é um basídio septado, chamado fragmobasídio, que nós estamos vendo aqui nessas 2 imagens, ok? Os eventos que ocorrem dentro de um ou de outro e a maturação dos esporos se dá da mesma maneira, tá? Não muda nada. A única diferença é que esse outro basídio aqui é um basídio com septação interna, mas os eventos de cariogamia, meiose, a sequência deles é a maturação externa dos esporos na ponta dos esterigmas, são idênticos, ok, pessoal? Então não tem diferença nenhuma aqui, é simplesmente uma diferença morfológica entre algumas espécies. Lembrando, o holobasídio é o mais comum. Só que aqui nos basidiomicetos, né, pessoal, nós temos a seguinte situação, tá? A gente já vai discutir isso na sequência. Esse esporo aqui, quando ele está maduro, o basidiósporo, ele pode ser liberado de 2 maneiras aqui do esterigma. Ele pode ser liberado de maneira ativa ou de maneira passiva. Tá? A gente já vai discutir essas questões. E claro, né, as espécies miceliais aqui que formam micélio dicariótico e que vão produzir basídios
vão formar estruturas macroscópicas esporulantes, né? Que nós vamos chamar genericamente como basidiomas. Tá? Então, esse é o nome técnico correto que nós damos às estruturas macroscópicas esporulantes, sexuais, claro, dos basidiomicetos. E aqui já vai um detalhe, tá, pessoal? Não tem estrutura esporulante macroscópica assexual de basidiomiceto. Estrutura esporulante macroscópica assexual só ocorre lá nos ascos, né? Não vamos encontrar essa situação nos basídeos, tá? E esses esporomas sexuais macroscópicos, né, podem ser chamados de basidiomas ou coloquei aqui entre aspas o termo, digamos, né, que a gente já falou, não que ele esteja errado, né, mas ele é inapropriado, que é o termo basidiocarpo. Então, basidioma e basidiocarpo querem dizer a mesma coisa. O que é um basidioma? O que é um basidiocarpo, pessoal? Cogumelos, orelhas de pau, fungos véu de noiva, estrelas da terra, fungos coraloides, fungos gasteroides. Ou seja, vamos lembrar das nossas saídas de campo, né? Essa aula está sendo gravada para turma 2 e turma 31, né? A saída de uma turma foi na sexta, a outra foi no sábado. A gente observou muitas coisas em comum. Pessoal, 95% das espécies que nós encontramos na nossa saída, ou melhor dizendo, de estruturas que nós encontramos na nossa saída, eram basidiomas. A gente encontrou essencialmente basidiomas na nossa saída. A gente encontrou o que lá? Cogumelos, né? Foi o que a gente mais encontrou. Era tudo basidiomicota. Não tem cogumelo de ascomicota. Orelhas de pau, que nós encontramos uma diversidade bem interessante também. Era tudo basidiomicota. Encontramos muitas estrelas da Terra, né? Todas eram basidiomicota também. Então, 95% das estruturas, 95% das espécies encontradas na nossa saída de campo eram basidiomas, ok? Então, eram estruturas esporulantes macroscópicas sexuais dos basidiomicetos. Aquelas estruturas que nós encontramos na saída, essas estruturas macroscópicas que nós encontramos na natureza, pessoal, tem uma função e somente uma função, que é qual? Formar os esporos sexuais e facilitar a sua dispersão. Facilitar a sua formação em massa e facilitar a sua dispersão também, ok? A gente vai avançar aqui para ver alguns aspectos a respeito justamente dessas características da dispersão das estruturas dos esporos sexuais, tá, pessoal? Que é o seguinte, ó. Acabei de falar ali para vocês, né, que todos os basidiomicetos vão ter a formação dos seus esporos sexuais na ponta dos esterigmas, né, na ponta ali daquelas projeções do basídio, maturação externa. De alguma maneira, esses esporos aqui vão se desprender e vão ser dispersados na natureza. Essa liberação, pessoal, ela pode ser, como eu falei, passiva ou ativa. Então é o seguinte, ó, aqueles esporos ou aquelas espécies que têm liberação passiva, nós denominamos estatimosporos, são esporos estáticos. O que vai ser uma liberação passiva? A liberação passiva, ela depende de um agente externo que o fungo não controla, claro, mas de um agente externo que vai fazer com que esse esporo aqui, ó, o que a gente está observando nessa imagem, né, pessoal? 2 esporos na microscopia eletrônica de transmissão. Por quê? Porque aqui, ó, o corte da microscopia eletrônica de transmissão ele é muito fino. Então ele só pegou 2 esterigmas, né? Mas imaginem que teria um esterigma mais lá para trás e outro mais aqui para frente, ok? É que o corte é tão fino que só pegou 2 esterigmas. O que a gente está observando na ponta desses 2 esterigmas? Ó? Os esporos amadurecendo. E olha só, o esporo com parede ornamentada, ó, com espinhos e tal. Tá? 2 esporos que amadureceram e a gente observa que na altura da ponta do esterigma, ó, esse esporo está preso e aqui a gente tem uma articulação. Ó, ele se articulou. Se articulou, fica quebrado. Então, algum agente externo vai ser responsável por fazer com que esse esporo se desprenda e seja dispersado na natureza. Que fatores externos são esses? Gotas de água
enxurrada, ou seja, água de maneira geral, ok? A água de maneira geral é um fator externo importante para fazer com que esses esporos se desprendam. O vento, claro, né? Rajadas de vento mais fracas ou mais fortes vão fazer com que esses esporos se desprendam. Animais, né, que ou pisoteiam ou que visitam esses basidiomas e acabam se sujando com esses esporos, né, forçando a quebra dessa articulação. Então, os animais podem predar esse fungo e, nesse processo de predação, liberar esses esporos, podem pisotear esses fungos e fazer a mesma coisa. Ou eles podem procurar esses fungos, por exemplo, para ovo depositar, né? Alguma coisa assim. Então, qualquer processo de contato desses animais com esses fungos vai fazer com que os esporos sejam dispersados. Então, estatimosporos, fungos basidiomicetos com esporos do tipo estatimosporos possuem liberação passiva dos seus esporos. Então, algum agente externo vai fazer esse serviço de liberação dos esporos, ok? Está escrito aqui no nosso slide, né, que os estatimosporos, desculpa, não possuem uma estrutura chamada apêndice hilar. Nós já vamos falar dessa estrutura, porque o apêndice hilar ou apículo é um outro nome que nós temos para essa estrutura. Apêndice hilar pode ser chamada de apículo, bem como eu estou falando mesmo, tá? Não tem nenhuma letra aí para nos atrapalhar. Apículo. A-P-I-C-U-L-O. L-O, com acento agudo lá no I, né? Apículo. Apículo ou apendicular é uma estrutura que nós encontramos nos esporos dos basidiomicetos que têm liberação ativa. Então, quando nós estamos observando um esporo de um basidiomiceto no microscópio, se a gente encontra um apêndice hilar, nós já sabemos que esse basidiomiceto tem liberação ativa. Se ele não tem um apêndice hilar, ele vai ter liberação passiva. Mas que diabos é esse apêndice hilar? Que diabos é esse apículo? Então, nessas duas imagens aqui de baixo, a gente consegue ver, ó, pessoal, esse biquinho aqui que a gente vê nos esporos. Ó. Vocês estão vendo esse biquinho aqui? Esse aqui é um esporo de um cogumelo, um esporo bem elipsóide, né, de parede engrossada. A gente vê que ele tem um pequeno biquinho aqui. Ó. E aqui nesses esporos, isso aqui de uma orelha de pau. Né? A imagem não tem a melhor resolução, mas eu coloquei de propósito, porque é mais ou menos assim que a gente enxerga no microscópio, tá? É um esporo mais tubular, né? Um esporo que não é tão arredondado, mas olha aqui, ó. A gente consegue observar esse biquinho em diversos desses esporos, ó. Em diversos não, em todos, né? Em todos eles a gente consegue observar esse pequeno biquinho. Esse é o apêndice hilar. Então, às vezes, o apêndice hilar ele pode ser um pouco mais chamativo ou um pouco mais discreto. Mas, de qualquer maneira, se a gente observa ele, não é tão difícil assim de observar na microscopia óptica. Se a gente observa ele, quer dizer que esse esporo tem liberação ativa, tá? Nessa outra imagem aqui de microscopia de varredura, a gente está vendo um basídio de cima, né? Um basídio de cima. Aqui a gente está visualizando somente de maneira detalhada dois esterigmas, né? Tem um esterigma aqui, um outro esterigma aqui, e os dois esporos se desenvolvendo a partir deles. E aqui, ó, bem lateralmente, mas próximo ao ponto de inserção do esporo no esterigma, a gente está vendo o apêndice hilar. Então aqui vai uma informação importante, tá? Vou avançar aqui de slide porque vai aparecer isso de novo aqui, essa estrutura. Ó, pessoal, essa imagem aqui de um basidiósporo em formação, eu retirei lá do Webster, é bem importante da gente entender. Por quê? Porque algumas literaturas trazem essa informação errada, tá? Cadê o apêndice hilar aqui nesse esporo em formação? Ó, tá aqui, ó. Aqui está o apêndice hilar. Essa estrutura aqui, ó. Então observem, ó, pessoal, que o apêndice hilar ele está próximo ao ponto de inserção do esterigma no esporo, mas não é exatamente o mesmo ponto. Algumas literaturas vão trazer essa informação errônea, dizendo que o apêndice hilar é a cicatriz do ponto de inserção do esterigma no esporo. Não é, não é. Essa informação está errada. O apêndice hilar, pessoal, ele é uma estrutura que tem a ver com o processo
de liberação ativa desse esporo, né? Não à toa eu falei ali no slide anterior que ele é característico dos balistosporos, que é como nós chamamos os esporos de liberação ativa, ok? Então, o que vai acontecer aqui nesse apêndice hilar, pessoal? Vamos avançar aqui para a gente entender. Vocês estão observando aqui nessa imagem, ó, que nessa altura aqui do apêndice hilar, bastante próximo do esterigma, né? Então aqui, ó, a gente está vendo um esterigma, né, pessoal? Mas esse basídeo continuaria, né? Teria 4 esterigmas aqui, como nós já vimos anteriormente, né? Mas ele está detalhando somente um. Na altura do apêndice hilar, a parede celular desse esporo, ela é riquíssima em, em açúcares higroscópicos. O que é um açúcar higroscópico? Tá? Açúcar higroscópico é um açúcar que tem muita afinidade com a água. Ele acumula água ao seu redor. Ele vai fazer com que a água, principalmente quando está no estado gasoso, vapor d'água, condense ao seu redor, tá? Em função de propriedades químicas desses açúcares. Então, exatamente nessa região que eu circulei aqui, ó, nós temos na parede celular uma maior concentração de açúcares higroscópicos. E o que vai acontecer, pessoal, quando o tempo estiver úmido? Então, esse esporo se desenvolveu, formou o seu apêndice hilar com essa alta concentração de açúcares higroscópicos, e aí o tempo ficou bastante úmido. O que vai acontecer ao redor desse apêndice hilar? Vai se formando, pessoal, uma gota de água. Então, o que eu estou desenhando aqui, ó, é uma gota de água que começa a expandir. Ela começa a ficar cada vez maior, cada vez maior, cada vez maior, até o ponto, ó, vamos observar agora essa outra imagem aqui no canto superior direito, tá? Aqui a gente tem a mesma coisa, ó. Um esporo, ele só está com um formato diferente, né? Só um esporo com formato diferente. Aqui está o apêndice hilar, e ao redor desse apêndice hilar nós temos a formação de uma gota de água, porque o tempo está muito úmido e os açúcares aqui dessa região acumulam água. Essa gota de água fica tão grande, pessoal, olha o tamanho que ela pode ficar. Fica quase do tamanho do esporo, né? Ela fica tão grande que o que ela vai fazer, pessoal? Ela vai desequilibrar o ponto de equilíbrio desse esporo. Então, basicamente, o que ela vai fazer? Ó? Ela vai balançar esse esporo para cá, então ele balança para dentro e é ejetado para fora, num mecanismo que lembra uma catapulta, sabe? Aquela arma antiga medieval lá que catapultava pedra, bola de ferro, enfim, que a gente vê nos filmes. Tá? Então, esse mecanismo de expulsão do basidiósporo, de expulsão ativa de um basidiósporo do tipo balistosporo, lembra o mecanismo de uma catapulta. Mas esse catapultamento só é possível porque se forma essa gota aqui ao redor do apêndice hilar, que desequilibra o centro de gravidade do esporo para dentro e dessa maneira ele é jogado de maneira ativa e violenta, muito violenta, para longe do basídio, desculpa, ok? Então é formado essa gota, pessoal, aqui no entorno do apêndice hilar, e essa gota, ela tem um nome específico, tá? Ela é chamada de gota de Buller, em homenagem ao micólogo que lá no começo do século XX descobriu esse mecanismo. E essa história, eu vou contar rapidinho, é bem interessante, porque quando ele descobriu esse mecanismo, os microscópios eram muito rudimentares e ninguém acreditou nele. Demorou mais de 30 anos para se desenvolverem microscópios potentes o suficiente para observar a gota. Mas esse micólogo, ele observando mesmo nos microscópios rudimentares o processo, ele imaginou que isso acontecesse e bolou essa teoria. Mas ninguém acreditou nele, né? Foi lá pelos anos 1930, 1940, mais ou menos, é que foi comprovado que a teoria dele estava correta, tá? Então, depois que foi comprovado que a teoria estava correta, resolveram homenagear ele, né? Então, é chamada de gotas de Buller, que se forma
na altura do apêndice hilar, desequilibra o centro de gravidade do basidiósporo e faz com que ele seja expulso, catapultado de maneira bastante violenta, tá? O que a gente está observando nessa outra imagem aqui é o mesmo processo, tá? Um esterigma com apêndice hilar, né? E a formação da gota de Buller, e aqui já é o esterigma vazio. Eu vou mostrar para vocês, pessoal, dois vídeos, tá? Já deixei no pente aqui os dois vídeos. Tá? Então esse primeiro vídeo aqui, observem que são vídeos bem curtos, ó. Vídeos bem curtos. Esse aqui tem 10 segundos. O que a gente está vendo aqui nesse vídeo? Tá? Esse vídeo é de uma espécie de basidiomiceto que tem esse mecanismo balistospórico, tá? Então aqui, ó, basídio, esterigma e o basidiósporo. Essa estrutura em forma de meia-lua aqui, ó, é o basidiósporo. E essa estrutura arredondada aqui é a gota de Buller que já se formou. Esse vídeo foi filmado em velocidade normal. Então olha como que é o mecanismo de dispersão. É assim mesmo, tá, pessoal? Vocês não viram errado. Tá ali e não tá mais. É muito, muito rápido. Esse mecanismo, eu vou colocar de novo, ele é violento desse jeito mesmo. Ele é muito violento, é muito rápido. Então a gente nem consegue perceber isso com o olho humano, ok? Agora eu vou mostrar um outro vídeo para vocês, que é um vídeo filmado em câmera lenta, tá? Vocês estão vendo que a resolução desses vídeos não é das melhores, mas dá para ver as estruturas de maneira bem clara, porque, claro, são estruturas muito, muito pequenas, então imaginem que para filmar isso não é fácil. Esse aqui, pessoal, é um esporo de uma espécie de cogumelo. Vocês estão vendo esse borrão preto aqui no canto direito, né? Isso aqui, pessoal, é a parede da lamela de um cogumelo, daquelas lâminas que tem embaixo do pilho do cogumelo, né? Do chapéu do cogumelo. Então isso aqui é a parede da lamela. Na parede dessa lamela, aqui, ó, isso aqui é um basídio que tem um esporo aqui na ponta. Isso aqui é um esporo. Então esse esporo vai ser formado uma gota de Buller na altura do apêndice hilar e ele vai ser expulso para essa região aqui. Essa região aqui, pessoal, é o vazio, vazio não, né? Tem ar, mas é o espaço vazio entre duas lamelas, né? Então aqui a gente tem a parede de uma lamela que para a esquerda teria a parede da outra lamela. Só que ela não está aparecendo, ela está mais distante. Então esse esporo ele vai ser catapultado aqui para o centro, só que logo ele desacelera e a força da gravidade já exerce força sobre ele, né? Ele já acelera para baixo porque a gravidade puxa ele. Tá? Então, esse cogumelo está na posição correta, né? Lá para cima está a região do píleo. Aqui nós temos as lamelas, né? Posicionadas de maneira vertical, né? Aqui a parede da lamela onde estão os basídeos. Então, o que a gente vai observar, ó, processo de catapultamento desse esporo, e ele desacelera, ó, desacelera e já precipita. Vamos ver mais uma vez, ó. Expulso de maneira violenta, mas encontra a resistência do ar, desacelera e cai. Então é isso que acontece nos cogumelos e nas orelhas de pau, tá, pessoal? Cogumelos e orelhas de pau tem esse mecanismo balistospórico, esse mecanismo ativo de liberação dos esporos. Então, eles estão a todo momento formando esporos em que está acontecendo esse fenômeno da formação da gota de Buller e o catapultamento dos seus esporos. Só que qual que é a grande diferença entre esses dois grupos, né, morfológicos, não grupos taxonômicos, né, cogumelos e orelha de pau? Claro que tem outros, né, mas esses são os dois principais. Nos cogumelos, o cogumelo é mais efêmero, então ele forma uma quantidade maior de esporos em menor tempo, enquanto que a orelha de pau é uma estrutura mais perene, então forma menos esporos por tempo. Só que como dura mais, o volume final de esporos é muito grande também. Tá? Então, por que a gente encontra as estruturas esporulantes principalmente quando o tempo está úmido? Primeiro, porque o micélio se desenvolve melhor com umidade. Esse é o primeiro fator, um fator da fisiologia do micélio. Segundo fator, porque o processo de esporulação desses grupos é dependente da umidade. Lembrando, ó, pessoal, isso aqui é um processo ativo, ok? Só que olha que interessante.
O fungo não gasta energia, né? Nesse processo que eu mostrei para vocês aqui, o que o fungo gastou de ATP? Nada, quer dizer, gastou ATP para formar esses açúcares da parede aqui, ó. Mas para o mecanismo de catapultamento em si, não foi gasto nenhum ATP, né? Mesmo assim, é um processo de liberação ativa, ok? Então aqui a gente está vendo uma tabela e mais uma imagem que apareceu aqui no nosso slide. O que a gente está vendo aqui no slide? Ó, pessoal, aqui é um pilho. Ó, aqui é o pilho virado de cabeça para baixo, né, de um cogumelo. Aqui é a região das lamelas, aquelas lâminas que estão embaixo do pilho. Então foi um detalhe dessas lamelas que nós acabamos de ver no último vídeo. Então, a gente pode fazer uma prática que eu já comentei com vocês, que é uma chamada da prática da esporada ou do carimbo dos cogumelos, né? O que a gente faz? Coleta um cogumelo fresco, retira o seu estipe, né, o seu pezinho, a sua haste de sustentação, retira o estipe, ó, na altura do pilho e deixa só o pilho, só o chapéu. E vira ele de cabeça para baixo em uma folha. O ideal é ser uma folha que seja metade preta e metade branca, né? Mas nesse caso da imagem que eu estou mostrando para vocês é só uma folha branca. E deixa esse pilho virado para baixo na folha com uma cúpula plástica ou vidro no entorno dele. E o ideal é que a gente forneça um pouco de umidade, ou seja, no cantinho dessa cúpula a gente pode colocar um papel toalha umedecido, né, para que a água evapore e se crie ali dentro da cúpula um ambiente de grande umidade. O que vai acontecer? Esse pilho, mesmo sendo retirado da natureza, ele continua vivo, tá, pessoal? As hifas que estão constituindo esse pilho aqui continuam vivas, ou seja, continuam formando basidiósporos e esporulando. Como a umidade ali da cúpula é muito alta, ele vai esporular muito, vai dar a vida esporulando, né? Então vai formar esse desenho aqui, ó, que é uma massa de esporos que se soltou do pilho e ficou exatamente com o desenho das lamelas, porque aconteceu exatamente aquele fenômeno que nós acabamos de ver no vídeo, né? O esporo ele é catapultado, mas ele logo cai com a força da gravidade, ok? Então a gente consegue fazer essa prática bem fácil, tá? Cortar o pilho de um cogumelo, colocar sobre uma folha de papel e montar uma cúpula úmida. A prática dá certo sem a cúpula úmida. Colocar a cúpula úmida aumenta a produção de esporos. Mas eu já fiz isso, retirar a esporada ou carimbo do cogumelo sem cúpula nenhuma. Só posiciona o pilho por sobre um papel, deixa uma noite inteira. Na manhã seguinte a gente vai ter esse desenho aqui. E essa massa de esporos, né, aqui a gente está vendo esporos marrons ou castanhos, eles podem ser ferrugíneos, amarelos, verdes, pretos ou brancos. Tá? Então, quando ele for branco, o ideal é que a gente coloque sobre uma folha mais escura, né? Porque senão a gente não vai conseguir ver com clareza o desenho dessa massa de esporos aqui. E quantos esporos um cogumelo uma orelha de pau produz, né, pessoal? Isso é uma coisa descomunal, né? Então, aqui nessa tabela que está aparecendo aqui no nosso slide, tá, vocês estão vendo que é uma tabela que eu retirei lá do Webster também, né? É número de basidiósporos produzidos por um único basidioma. Olha aqui, ó, o Webster usando a terminologia inadequada, ó, não era para estar basidiocarpo, né? Era para ser de um único basidioma de basidiomicetos selecionados, né? Então nós temos, ó, quem foi que fez esse estudo aqui, ó, o nosso famoso Buller lá, da gota de Buller. Ó, ele fez essa estimativa em 1922. Então aqui, pessoal, nós temos 5 espécies, ó. Essa primeira espécie aqui é uma espécie de puffball. Puffball tem esporos do tipo estatimosporos, com liberação passiva. Especificamente aqui essa espécie, Calvatia gigantea, ela é dispersada principalmente pelo vento. Então, o número de esporos dispersados por dia ou por período de tempo vai depender do quê? Vai depender dos fatores externos, né? Se ventar mais, vai dispersar mais, se ventar menos, vai dispersar menos. Mas, de maneira geral, uma única Calvatia gigantea, um único basidioma, vai produzir ao final do seu período de esporulação esse montante de basidiósporos. Esse montante aqui, ó, pessoal.
A gente não sabe nem dizer esse número, né? 7 vezes 10 na 12 esporos no seu período de esporulação. Quanto vai durar? Vai depender dos fatores externos, né? Como eu falei. Se ventar muito, o período vai ser menor, porque os esporos vão acabar. Se ventar menos, vai ser um período maior. Mas a gente não tem como estabelecer um número de esporos formados por um período de tempo, porque a liberação é passiva, depende de fatores externos. Agora essas outras 4 espécies que estão aqui, ó, Ganoderma planatum e Políporos esquamosos, são 2 espécies de orelha de pau. Agáricos campestres e Coprinos comatus são 2 espécies de cogumelos, né? Agáricos campestres, inclusive, é uma espécie de champignon. Então, o que eu tinha falado para vocês, ó, orelhas de pau e cogumelos têm liberação ativa, do tipo balistospórica, né? Diferente aqui da calvátia, que tem estatimosporos. Então, aqui, nós podemos estabelecer, pelo menos uma média, de esporos formados por um período de tempo. Claro que quanto maior a umidade do ar, maior vai ser a liberação desses esporos. Mas a gente tem como estabelecer uma taxa de liberação média por período de tempo. Então, olha aqui, ó, nas 2 espécies de orelha de pau, tá? Essa primeira ela é muito mais perene, é muito mais duradoura. Então, ela fica até 6 meses esporulando na natureza. Olha, fica até 6 meses esporulando na natureza. Ao final desses 6 meses, ela esporula esse número aqui, ó, 5,5 vezes 10 na 12 esporos. E por dia, essa última tabela aqui, ó, é esporos liberados por dia. Então ela libera por dia 3 vezes 10 na 10 esporos por dia, durante 6 meses, pessoal. Tá? E tendo um volume total desse montante aqui. Políporos esquamosos é uma espécie de orelha de pau que dura bem menos, ó, dura aproximadamente 2 semanas, ela é mais frágil, dura menos, mas produz muito esporo também. Ó. No final do seu período de esporulação, ela vai produzir 5 vezes 10 na 10 esporos e por dia produz 3,5 vezes 10 na 9. Já as espécies de cogumelos são mais efêmeras. Ó. O Agaricus dura 6 dias esporulando e o Coprinos somente 2 dias. Ele esporula tudo que ele tem para esporular em 2 dias. Nós temos esses 2 números aqui como montantes finais de esporos totais formados. E aqui ó, também um volume muito grande de esporos liberados por dia. O que eu acho mais interessante dessa tabela aqui é, claro, né, o número total de esporos formados é interessante, mas muito mais é o volume diário, né? Então, o volume diário, isso aqui é o volume diário de esporos liberados por dia de cada uma dessas espécies, 2 orelhas de pau e 2 cogumelos. São números próximos, né? Não são números tão distantes, mas eu chamo a atenção para vocês que é um volume, pessoal, um número descomunal, descomunal. São, não são milhares de esporos, não são milhões de esporos, é mais do que bilhões de esporos por dia. Por dia. E claro, dependendo da espécie, por um período maior, alguns meses, algumas semanas ou alguns dias, né? Dependendo da consistência e da persistência do material na natureza. Tá? Então, isso é uma coisa que é importante a gente chamar atenção para relembrar aquele aspecto do modo de reprodução dos fungos de maneira geral, de serem seres esporulantes que produzem quantidades descomunais de esporos, esse propágulo diminuto, microscópico, né, geralmente unicelular. No caso aqui a gente está falando de esporos sexuais exclusivamente. E esse segundo aspecto que é assim, nos períodos chuvosos, como a gente observou lá na nossa saída, vamos imaginar o seguinte, ó, se a gente conseguisse retirar uma amostra de 1 metro cúbico do ar que nós estávamos respirando naquele momento da nossa saída lá no Parque do Ingá. Quantos esporos de fungos nós poderíamos contar em 1 metro cúbico? E quantas espécies de fungos teriam esporos representados ali? É até difícil de estimar, né, pessoal? Seriam números assim descomunais também, incontáveis em relação ao número de esporos, e a gente ia ter, claro, uma diversidade muito grande de espécies que iam ter os seus esporos ali presentes no ar, né? Então,
Os fungos, principalmente nos períodos mais chuvosos, estão esporulando o tempo inteiro. Pessoal, o tempo inteiro. E não é pouco esporo, é uma quantidade, como eu já falei, muito, muito grande. Tá? Então, é importante a gente ter isso em mente, que a umidade, principalmente para os basidiomicetos, é um fator extremamente importante para essa liberação passiva que corresponde à maior parte das espécies, ok? Então, assim, ó, de maneira bem geral, o que a gente viu lá na saída, cogumelos, orelhas de pau, e aí nós achamos também fungos coraloides, né, aqueles fungos que pareciam corais ramificados, todos esses fungos têm liberação ativa, com esse mecanismo balistospórico. Já as estrelas da Terra, puffballs, ninho de pássaro, eu lembro que na turma 31 apareceu um ninho de pássaro, e também o fungo véu de noiva, todos esses 4 tipos de basidiomicetos, eles têm liberação passiva. Eles produzem muitos esporos também. Não à toa, né, quando a gente cutuca um puffball ou uma estrela da Terra, sai aquela massa de esporos, né, mas a quantidade lá é gigantesca também, às vezes até maior do que esses números aqui dos outros fungos, mas a liberação acaba sendo passiva, né? Depende de fatores externos, né? É até interessante a gente pensar que nós somos fatores externos também, né? No momento que a gente vai para uma saída como a gente fez e começa a cutucar as estrelas da Terra e os puffballs, a gente está ajudando no seu processo de dispersão, né? A gente também pode ser considerado um fator externo dispersivo. Até chegar uma turma de biologia lá, vai dispersar esporo pra caramba. Ok? Então, a gente comentou agora, pessoal, que a gente terminou de comentar, é o mecanismo de dispersão dos esporos dos basidiomicetos que podem ser passivos ou ativos, tá? Em aula prática, nós vamos observar os dois tipos de esporos. Em aula prática, nós vamos observar, estatimosporos e balistosporos com apículo também, tá? É uma estrutura que a gente vai conseguir ver com clareza em aula prática. Gotas de Buller não, né? Imagina, essas filmagens que eu mostrei para vocês aqui são super difíceis de serem feitas, tá? A gente vai avançar aqui para falar brevemente sobre estratégias ecológicas e diversidade dos basidiomicetos, pessoal. Basidiomicetos, então, tem uma diversidade menor que os ascomicetos, né? A gente aprende isso já lá na nossa primeira aula. Aproximadamente a metade, né, pessoal? Ascomiceto tem o dobro de espécies de basidiomiceto aproximadamente. Só que as estruturas dos basidiomicetos chamam muito mais a atenção na natureza, tá? Isso é uma coisa muito que se destaca muito, né? Mais uma vez eu lembro da nossa saída, né? O que a gente observou lá, a maioria era basidiomicetos. Encontramos poucos ascomicetos, apesar dos ascomicetos serem mais diversos. Então é um grupo menos diverso que os ascomicetos, apesar de ter aí mais de 35 mil espécies descritas, mas é mais chamativo na natureza. E são distribuídos onde? Em todos os ambientes, mas muito mais destacados no ambiente terrestre. Tá? São bastante característicos do ambiente terrestre e ocorrem em todas as plataformas continentais. Tem basidiomiceto aquático, mas é mais raro do que ascomiceto aquático. Então eles se destacam muito mais no ambiente terrestre. Em relação às estratégias ecológicas, tá? Aqui a gente tem, pessoal, características muito semelhantes aos ascomicetos. Tá? São principalmente decompositores em ambiente terrestre, só que é o seguinte, decompositores muito eficazes de diversos tipos de substratos. Então nós vamos ter aqui basidiomicetos que vão se alimentar de polímeros mais simples, de açúcares mais simples, proteínas mais simples, mas também uma diversidade gigantesca de basidiomicetos decompositores que vão se alimentar de polímeros mais complexos, que têm um custo energético maior para serem decompostos e utilizados como fonte de alimento. Como, por exemplo, lignina e celulose. Ok? Lignina e celulose presentes abundantemente na madeira vão ser decompostos, pessoal, principalmente por basidiomicetos, também por alguns ascomicetos e se encerra por aí, pessoal. Acho que eu já tinha comentado isso com vocês. Madeira, decomposição de madeira.
quem faz essencialmente Basidiomycetus e, num menor grau, Ascomycetus. Ninguém mais na natureza tem essa capacidade, pessoal. Ninguém. Nenhum animal, nenhum protozoário, nenhuma bactéria, nenhum outro tipo de fungo. Em ambientes terrestres, principalmente, nós temos a decomposição da madeira feita por dicária, né? Por Basidiomycetus e por Ascomycetus. Eles têm um arsenal enzimático, uma capacidade de decomposição desses polímeros muito eficiente. A gente vai falar sobre decomposição de madeira no nosso próximo encontro teórico, ok? A gente vai ver alguns aspectos da decomposição da madeira. Façam o seguinte exercício de imaginação, pessoal. Nos ecossistemas florestais que nós temos no mundo, o tanto de floresta tropical que nós temos e o tanto de floresta temperada que nós temos, quantas árvores caem por dia, quanta madeira morta nós temos, quanto volume de madeira morta nós temos a cada dia que é gerado, e que quem tem que dar conta dessa decomposição são esses fungos, tá? Então, isso é uma importância ecológica muito grande, extremamente grande. Acabamos de ter um temporal aqui em Maringá, esse tanto de árvore que caiu aqui na nossa cidade. Quem vocês acham que vai decompor essa madeira toda? Vão ser esses fungos. Demora, sim, é um processo demorado, mas eles são os únicos na natureza capazes de fazer esse serviço, digamos assim, tá? Então eles são muito abundantes, muito comuns na madeira em decomposição e também na serrapilheira em decomposição, aquela camada de vegetais, né, de folhas e de restos vegetais que se formam no solo da floresta. Muito comuns também em ambientes campestres, em ambientes savânicos, fazendo decomposição da matéria orgânica vegetal que se solta ali dos capins, das gramas e das plantas herbáceas de maneira geral, ok? Então, decompositores de matéria orgânica vegetal muito eficientes, ok? Decompõem lignina e celulose de maneira muito eficiente. Claro, eles decompõem outros substratos também, mas esses são os substratos que se destacam. Espécies parasitas. Temos também espécies parasitas importantes. A gente já vai introduzir aqui aos grupos de diversidade de Basidiomycetus. E são três. São três linhagens principais. Duas delas, pessoal, são patogênicas de plantas. Vocês já devem ter ouvido falar dos carvões e das ferrugens. Estou mostrando aqui nessa imagem, ó, essa imagem aqui, uma ferrugem, um fungo parasita se desenvolvendo sobre uma folha de uma dicotiledônia, tá? Então dá para ver aqui o fungo formando as suas estruturas esporulantes, né? Depois a gente vai falar o que corresponde isso daqui. Então, carvões e ferrugens, né, que são doenças muito famosas das plantas, são dois grupos de diversidade de Basidiomycetus. Temos parasitas animais, temos muito poucos, mas temos aqui pelo menos um gênero, tá, de uma levedura de Basidiomyceto que tem importância médica porque ela é patogênica humana, que é o Cryptococcus. Tá? Tem uma espécie, pessoal, chamada Cryptococcus neoformans. Cryptococcus neoformans é uma levedura que ocorre no esterco do pombo. Tá? Então é por isso que o ar-condicionado dos prédios e das casas, pessoal, tem que ser protegido. Porque o que acontece? Se o ar-condicionado não é protegido, o pombo nidifica e defeca ali no ar-condicionado, e quando o ar-condicionado é ligado, ele vai espirrar um spray de levedura para o ar que a gente está respirando. E essa levedura aqui, o Cryptococcus neoformans, ela é uma oportunista, uma patogênica humana oportunista. Então ela vai infectar primeiro as vias aéreas, vai começar infectando o pulmão e vai originar uma espécie de pneumonia causada por fungos, né? Quando ela está restrita ao pulmão, ela é fácil de controlar, se a pessoa, principalmente se a pessoa está com o sistema imunológico em dia. Se a pessoa está com o sistema imunológico em dia, primeiro que ela não vai ser nem infectada, muito provavelmente, né? Mas pode ser que seja, e ela se cura relativamente rápido tomando antimicóticos. Só que se a pessoa não se trata, se ela está com o sistema imunológico um pouco mais comprometido, o Cryptococcus invade outros sistemas do nosso corpo. Entra na corrente sanguínea, acaba infectando os músculos e
pode chegar no sistema nervoso, causando uma infecção sistêmica geral e levando o paciente a óbito. Sim, existem pessoas que hoje ainda morrem de criptococose por causa de uma infecção sistêmica de criptococose. Tá? Mas geralmente são pessoas que já têm o sistema imunológico um tanto quanto comprometido. Tá? Então, nós temos que ter cuidado com a higienização de ar-condicionado, principalmente no ambiente urbano, para evitar a contaminação com essa levedura. Espécies simbiontes. Nós também temos muitas espécies simbiontes aqui nos Basidiomycetos, né? Muitas espécies micorrízicas. Coloquei aqui como exemplo a Manita muscaria, um dos cogumelos mais famosos que nós temos. A Manita muscaria é uma espécie micorrízica com duas espécies de árvore, com o pinus ou a castanheira europeia. E nós temos diversos e diversos outros exemplos de Basidiomycetos que são micorrízicos. Alguns endófitos e uma pequena parcela dos líquens, pessoal, somente 2% dos líquens são basidiolíquens, ou seja, o micobionte do líquen vai ser um basidiomyceto, né? Mas é uma parcela pequena, por isso que nós tivemos a nossa aula de líquen junto com os ascomycetos, já que 98% deles são ascolíquens, ok? Então aqui em relação às estratégias ecológicas, nós temos várias semelhanças entre os ascos e os basidiomycetos e algumas pequenas diferenças, ok? Essa questão deles serem decompositores altamente eficientes é bastante marcante entre os dois, mas, por exemplo, nós temos muito mais ascomycetos liquênicos do que basidiomycetos, ok? Vamos avançar até aqui, pessoal. A gente retoma aqui desse ponto na nossa próxima aula, tá? Então, nós temos, em relação aos grupos de diversidade de basidiomycetos, 3 linhagens principais. A linhagem Puccinio-micotina, que correspondem às ferrugens. A linhagem Ustilagomicotina, que correspondem aos carvões. Então, é o seguinte, ó, pessoal. Dos 3 grupos de diversidade, 2 são parasitas de plantas. Então, obviamente, uma importância agronômica muito, muito grande desses fungos, né? A gente está vendo aqui, ó, carvão se desenvolvendo em folhas, ferrugem se desenvolvendo em folhas de dicotiledôneas. E aqui o carvão do milho, olha só, bem marcante, né? E um carvão aqui se desenvolvendo numa folha de dicotiledônea. Então, as ferrugens têm esse nome por causa da sua coloração laranja, ferrugíneo, e as ferrugens, né, essa cor ferrugínea, e os carvões porque as plantas ficam com uma estrutura um pouco mais escurecida. Todos os outros basidiomycetos são dessa grande linhagem aqui chamada linhagem Agaricomicotina. Então, em Agaricomicotina, nós temos cogumelos, decompositores ou micorrízicos, nós temos fungos coraloides, orelhas de pau, fungos do grupo do véu de noiva, puffballs e estrelas da terra, fungos que crescem abaixo da terra, chamados fungos hipógeos, que parecidos com as trufas dos ascomicetos, só que aqui nos basídeos nós temos falsas trufas, e também fungos gelatinosos. Então aqui nesse grupo Agaricomicotina, naturalmente, né, nós vamos ter a maior quantidade de espécies, uma diversidade muito maior, uma maior diversidade de substratos e de formas também, ok? Então nós retomamos a nossa próxima aula teórica a partir desse ponto. Vamos discutir algumas coisas a respeito da biologia somática e reprodutiva de cada um desses 3 grupos. Vou passar um outro vídeo para vocês sobre o ciclo de vida das ferrugens, já para a gente adiantar conteúdo. E a gente faz a aula prática para ver as estruturas microscópicas que nós falamos na aula de hoje e também algumas estruturas macroscópicas, principalmente de quem? De Agaricomicotina, que é o grupo de diversidade mais significativo aqui dos basidiomycetos. Ok, pessoal? Nos vemos nessa semana ainda. Um abraço para vocês.